nome é Carlos Henrique, estamos no podcast Energize-se, que tem como objetivo tratar de transição energética, tecnologia e inovação, sempre de forma descontraída para o público que quiser investir, empreender ou aumentar o seu conhecimento. Olá, meu nome é Carlos Sena. O Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, que é vinculado ao Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico Capixaba. Estamos aqui hoje com o entrevistado Hugo Marques, engenheiro mecânico, empresário, que vai nos falar um pouco sobre essa nova tecnologia que é a termoacumulação. Olá pessoal, boa tarde, muito obrigado por nos receber. Eu espero que a gente possa fazer alguns comentários para elucidar algumas dúvidas e também para motivar as pessoas a entenderem um pouquinho sobre termoacumuladores. Hugo, seja bem-vindo. Para a gente iniciar aqui, a gente gostaria que você fizesse uma breve explanação sobre o que é a termoacumulação, né? E quais são as tecnologias envolvidas nesse processo. Essa é uma pergunta desafiadora, porque ela exigiria um tempo bastante grande para você poder colocar com muita tranquilidade, com muita precisão do que é que nós estamos falando. Mas de antemão eu posso te assegurar que não é nenhum bicho de sete cabeças. Termoacumulação, na verdade, é um processo, né? Onde você acumula termicamente energia térmica, ou frio ou calor, né? Dependendo do uso que você vai ter, e na maioria das vezes nós estamos falando de calor, né? Produtos que são necessários usar o calor para serem dissolvidos, para serem misturados, né? Então você tem que ter um elemento, um dispositivo que possa acolher, possa receber o calor, guardar esse calor durante algum tempo e você possa manusear isso, ou seja, você tem a condição de usar o calor depois para produzir o que você quer. Na maioria das vezes água quente e vapor, né? E você também pode transformar isso em energia elétrica, em outros formatos de energia. É isso. Eu acho que nós temos uma figura que representa isso um pouco, né? Exatamente. Ali você tem uma representação muito simples, né, do que é que nós estamos falando. O que é o termoacumulador? Basicamente é um elemento mecânico, é um composto de mídia, a gente chama de mídia. Pode ser concreto, pode ser areia, pode ser até mesmo pó de serra, se você quiser acumular dessa maneira. Que seja fácil de receber calor, guardar esse calor, ou seja, reter esse calor com perda térmica pequena durante um determinado tempo, e você depois utiliza esse calor para outro fim. Ali você tem um sistema onde você recebe, no caso, né, o calor produzido por energia eólica, fotovoltaica ou rede, ou seja, você usa energia elétrica para causar calor dentro daquele elemento chamado acumulador térmico, ou você já recebe também em forma de calor, vindo de forma heliotérmica, usando gás natural, biogás ou biomassa. Então essas são as fontes de calor. Você precisa ter calor, então você precisa ter uma fonte. A fonte pode ser elétrica, como está lá, ou de outra maneira, gerando calor diretamente para o acumulador. Esse calor vai ser retido nesse elemento e você vai dispensar esse calor em outros formatos. Na maioria das vezes através de vapor, porque o vapor você também tem o uso mecânico disso. Ele vai poder gerar energia elétrica, pode gerar água quente e até água fria, com o uso de amônia, sob pressão. Um dos problemas que a gente está vendo hoje na energia, no mundo todo, né, é o armazenamento de energia. Até mais, o problema passa a ser até maior do que a geração e transmissão de energia. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho, comparando os termoacumuladores com outras opções de armazenamento de energia. Carlos, quais as vantagens e desvantagens de esse é o grande desafio. Porque produzir energia, eu posso te dizer que hoje nós já temos várias formas de produzir energia. Ali mesmo está demonstrado eólico, fotovoltaico, tem também atômica, hidráulica. Produzir energia você consegue. Às vezes você tem mais uso do que aquilo que você produz. Às vezes você tem menos uso. Então você tem um diferencial, né? Você tem um delta aí. O que você vai fazer? Guardar essa energia, jogá-la fora? Ou como é que você pode ter essa energia disponível quando você precisar dela? E esse é o grande trunfo de guardar ela na forma térmica. Guardar energia termicamente é a maneira mais barata que tem. Para isso você utiliza vários elementos, né? Por exemplo, eu estive na África do Sul vendo guardar energia térmica lá em sal, né? Uns potes de sal. É um desafio grande, mas pode fazer. Mas o sal tem que ser sal derretido, mantido a uma determinada temperatura lá de 60 a 75 graus. Mas tem problemas, que é barato, mas tem problemas. Você tem que manter esse sal sempre aquecido.
Você tem outra forma de guardar energia usando areia. Tem na Austrália, né? Eu vi também lá em Perth. Eles estão usando uma areia específica, né, que tem uma alta capacidade de retenção de energia. Eles esquentam a areia, guardam essa energia térmica na areia e depois utilizam de outra maneira. Nos Estados Unidos é usado o concreto, que eu acho que é uma maneira bastante efetiva. Na Universidade de Lehigh, lá na Pensilvânia. Barata também, né? Muito barato, porque o concreto você tem no mundo todo. É um composto, né, cimento, resina e pedra. Então você tem condição de guardar essa energia durante algum tempo. Mas o meio mais efetivo que eu encontrei visitando essas unidades por aí foi em Israel. Eles utilizam um pó de um determinado tipo de granito, no qual o Espírito Santo ele se destaca. Ele tem em abundância esse tipo de granito. É o nosso preto São Gabriel. Esse pó de granito, como ele tem uma alta concentração de sódio, de carbono, ele consegue reter calor numa temperatura mais alta durante um tempo maior. O que é o tempo maior? Apenas para esclarecer. É que você tem que considerar a perda térmica. No caso desse pó de granito, a perda térmica é de 1,3%, 1,4% a cada ciclo de 24 horas. Então você imagina uma unidade, um acumulador térmico, ele chegasse lá a 800 graus. Ele vai perder apenas 1,4%, 1,5% no máximo, dessa temperatura a cada ciclo de 24 horas. É fantástico. Você tem uma ideia, o concreto, que não consegue ultrapassar lá seus 380, 400 graus, não dá para passar mais do que isso, tem uma perda térmica de 14%, 15%. Mas lembrando a vocês que esse tipo de dado técnico ele é importante na hora que você está fazendo a previsão econômica disso. Às vezes você não precisa de ter temperaturas tão altas, né? Então, às vezes, o concreto é mais adequado para determinado processo industrial que você quer guardar energia. Já que você está falando sobre previsão econômica, fala para a gente qual tipo de cliente, qual tipo de empresa que seria mais viável a instalação de um sistema com um termoacumulador. Carlos, eu costumo dizer que o Brasil é extremamente abençoado, né? Hoje o Brasil é um destaque na área de produção de alimentos. A indústria alimentícia utiliza muito vapor e água quente. Eu estou falando de abatedouros, estou falando de esmagadoras de soja. O Brasil hoje é conhecido no mundo como um dos maiores fabricantes de caldeiras, né? E por que isso acontece? Porque nós temos muito alimento para processar. A própria celulose, né? Você precisa esquentar as panelas, onde você vai fazer lá o derretimento, o branqueamento. Então isso é um fato importante. Ao mesmo tempo, o Brasil tem os recursos para produzir acumuladores de calor muito baratos. Tem o concreto em abundante, tem o pó de granito em abundância. Isso facilita muito, ou seja, nós somos os maiores usuários, né, desses insumos industriais, que é o vapor e a água quente, mas temos também a disponibilidade de mídia para isso. Você está frisando bastante a solução com o concreto, né, como uma alternativa de mais baixo custo para a grande maioria dos processos industriais que envolvam troca de calor, e também o pó de rocha para alguns outros processos, que eu imagino que seja até pelo grau de eficiência na conservação de calor, talvez seja mais destinado para a geração de energia elétrica, né? Exato. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento dessa tecnologia, porque eu acho que ela tem uma história muito interessante, principalmente essa lá de Israel, né? E a partir, pelo que eu entendi também da nossa conversa, a partir do desenvolvimento dessa tecnologia de Israel é que também se buscou outras alternativas, chegando-se a esse concreto especial, né? Fala um pouco pra gente dessa história aí. É muito interessante. Bem, a tecnologia israelense de acumuladores de calor, ela começou através do estudo de um milagre bíblico, né? Quando Moisés levou o povo do Egito para a Terra Santa, logo na saída o pessoal reclamava muito: Moisés, nós estamos aqui com muito frio, né? Está tudo muito frio, então espera aí que eu vou lá bater um papo com Deus e vamos ver o que a gente arranja de solução. Ele subiu uma montanha, fez uma oração e Deus teria dito para ele: olha, pega essa pedra, esquenta essa pedra no sol durante o dia, e depois cada família, ou cada líder familiar vai colocar a pedra dentro da tenda. E essa pedra vai exalar calor. Isso não está na nossa Bíblia cristã, mas está em vários livros judaicos. E aí o que aconteceu? Os anos se passaram, 2, 3 mil anos. E um diretor da Siemens, chamado Avi Bremiller, ele resolveu pesquisar esse milagre. Vou atrás dessa pedra, vou atrás dessa mídia, que a gente chama de mídia, para ver se tem realmente fundamento o que está escrito aí. E ele achou, lá no Sinai, ele achou uma pedra que conseguia reter calor na faixa dos 450 graus, né?
e começou a pesquisar, se juntou a um pesquisador de física muito importante lá em Israel e na Alemanha também. E o que aconteceu? Eles resolveram transformar isso numa tecnologia viável para as empresas. Mas a pedra ainda não retinha calor durante muito tempo. A perda térmica era grande, 19%, 20%, a cada ciclo de 24 horas. Então a solução, apesar de boa, ainda não era aceitável. Eles resolveram continuar pesquisando sobre essas pedras, acharam uma pedra muito melhor na Turquia, que retinha calor, atingia uma temperatura mais alta, retinha calor durante um tempo maior. E continuaram pesquisando até que souberam que o Brasil, como tem muita rocha exótica, eles fizeram uma missão, vieram ao Brasil, vieram ao Espírito Santo e encontraram a rocha ideal. Exatamente hoje, que é um refúgio da indústria de mármore e granito, depois de serrado, né, esse granito, esses granitos escuros de uma forma geral, eles retêm calor durante muito mais tempo, tem uma percentual de sais e outros minerais também, e carbono bem maior do que a pedra turca, do que a pedra lá do Sinai, em Israel. E eles resolveram fazer uma experiência com o pó de granito do Espírito Santo e deu certo. Então transformaram isso numa tecnologia que hoje ela é vendida mundo afora, né, na Itália, nos Estados Unidos, Estado de Israel. Eu mesmo tive condição de visitar uma usina de geração de energia que utiliza o pó de granito do Espírito Santo, é um pó escurecido. Isso é muito interessante, né? Parece que essa é uma usina, não é fotovoltaica, ela é de raios solares concentrados, né? CSP. CSP. E tem uma potência instalada significativa, né? 25 megawatts. Alimenta toda a faixa de Gaza? Ou alimentava, não, né? A faixa de Gaza não. Ali ela alimenta uma cidade como Dimona, por exemplo, 60 mil habitantes, né? O tamanho do bairro aqui de Jardim Camburi, mais ou menos. E num footprint, né? Numa área de ocupação equivalente a 2, 3 campos de futebol no máximo. Como é que funciona o sistema lá? Eles criaram um sistema de espelhos que capta energia solar térmica. Essa energia ela é transferida para um fluido, que é um óleo usado, óleo automotivo usado. Esse óleo, então, é bombeado para dentro desse conjunto, onde tem esse pó, uma série de serpentinas. Também ao lado dessas serpentinas, onde o óleo passa, ele transfere o calor elevado para a própria pó de pedra. E também nesse mesmo ambiente, nesse mesmo espaço, dentro do acumulador, tem as serpentinas que tem água, onde está transitando água, né? Tá bombeando. Eu acho que nós temos uma figura aí que mostra como é que é feita a produção de geração de energia a partir de vapor, né? Exato. Aí o que acontece? A água esquenta, né, lá nos seus 165 graus, né, a gente chama de vapor seco, né? E a pressão gerada, então, movimenta uma turbina que vai gerar energia elétrica lá para a cidade de Dimona. Que é exatamente, né, a figura que está sendo apresentada ali, né? É basicamente isso. Só que aqui nós estamos trabalhando com uma caldeira. No caso aí, essa caldeira seria substituída por um parque por essa de bateria. Pela bateria térmica. Primeiro pelo parque de espelhos, onde incide para gerar o calor que incide sobre a tubulação de óleo. Isso aí. Isso, porque a CSP ela gera o calor que é armazenado nessa bateria e a partir dessa bateria que se gera o vapor. Exatamente. Em substituição ali, ela entra substituindo as caldeiras. Exatamente. O que é uma coisa muito interessante, porque você fazer a operação e manutenção de uma caldeira é uma coisa perigosa que requer uma certificação anual. Tem norma, né, da ANP. Você tem que seguir ali uma série de normas técnicas, né, e regulamentadoras de certificação de vasos de pressão, tem que ter um responsável técnico. Já no caso do termoacumulador, da bateria termoacumuladora, não precisa nada disso não tem necessário, fogo envolvido, né? Para início de conversa não tem fogo. Não tem fogo e como você está ali só com uma serpentina passando por dentro dessa bateria para fazer a troca de calor, né, e o armazenamento, você também ela não caracteriza um vaso de pressão, não é isso? Exatamente. Essas são as vantagens de você ter um acumulador térmico, onde você recebe o calor a partir de uma fonte como essa. No caso, é o sol mesmo esquentando através de um espelho convexo, uma tubulação de óleo que passa em frente ao espelho. Eu estive lá antes do sol nascer e acompanhei o processo de aquecimento. Na medida que o sol nasceu, nós chegamos, estava escuro ainda, 28, 30 e poucos minutos depois, o óleo já estava nesta faixa dos 400 graus. E ele foi bombeado para dentro dessa mídia, né? E aí você já tem água quente, né? Do água quente você tem o vapor e ele começa a fazer a geração de energia elétrica.
E o bom disso é que você gera energia elétrica quando você quer. E com a bateria você pereniza a geração solar. Porque depois que o sol se vai, né, ou mesmo em variações da radiação solar direta no CSP, você tem a bateria fazendo a geração média constante. Constante. Você não tem preocupação. Por exemplo, eu acompanhei alguns cálculos lá nessa usina. Se o sol não aparecesse durante 4 dias, a cidade não sofreria nada. A bateria continuaria gerando porque ela tem calor acumulado para isso. Esse é um dado que as pessoas muitas vezes passam batido, vamos dizer assim, mas ele é fundamental. Você tem energia quando precisa. Você tem energia lá acumulada. É como se fosse uma bateria mesmo, só que a energia acumulada está na forma térmica. E a gente hoje, com esse problema que nós estamos tendo aí no setor elétrico, de curtailment, né, com o impedimento, com restrições à geração de fontes renováveis intermitentes, principalmente solar e eólica, sobretudo no Nordeste, você fazer uma acoplagem dessa geração com esses termoacumuladores seria uma solução. Absolutamente. Né, que traria uma despachabilidade para essas fontes. O que nós temos visto é que tem muitas empresas no Brasil que já estão gerando calor. E esse calor é perdido. Na verdade, seria um aproveitamento desse calor para um uso posterior em algum outro processo, ou até mesmo no processo regular da empresa. É uma vantagem extraordinária. Tem muita gente que já está produzindo calor, mas está jogando calor fora. Essa é uma coisa que me chamou a atenção. Caramba, realmente é impressionante. O Brasil tem muita sorte, até inclusive o Espírito Santo, né, para ter aqui a melhor rocha do mundo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Hugo, como é que está hoje em relação a projetos já implantados ou implantação, como é que está o estudo? Tem alguma coisa sendo feita aqui no Brasil, no Espírito Santo? O que você vê como oportunidade de negócio, principalmente para o Capixaba? No Espírito Santo, em breve, nós vamos anunciar aí o primeiro dispositivo num abatedouro aqui do estado. Por uma questão de confidencialidade, a gente não pode mencionar o nome aqui. Mas a receptividade desse empresário foi fantástica. Nós já temos aí documentos assinados, estamos com o projeto sendo estudado. Nós vamos ter, assim, essa implantação nesse abatedouro, é um abatedouro. Já temos um grande dispositivo como esse implementado no Paraná, um dos maiores produtores de frango do país, que exporta muito. É um investimento grande lá, mas que eles já perceberam que o retorno do investimento será muito mais rápido do que eles imaginavam, né? Porque simplesmente eles vão transformar uma caldeira hoje de 60 toneladas hora, que é uma caldeira muito grande, apenas num queimador muito pequeno, para gerar o calor para ser mantido no acumulador. Só isso. Essa empresa do Sul, né, que você citou aí, que fez essa troca de caldeira, ela tinha um problema sério, inclusive, com o suprimento de cavaco para as caldeiras. Parece que teve uma redução significativa. Eu vou lhe trazer o número. Essa empresa está numa cidade pequena, né, uma cidade lá de 19 mil habitantes, no interior do Paraná. Essa cidade ela tinha que conviver com mais de 250 carretas passando por dia dentro da cidade com cavaco de eucalipto. Hoje isso vai ser reduzido para pouco mais de 30 carretas a cada 3 dias por semana. Olha que nós saímos de 250 por dia para pouco mais de 30 carretas durante 3 dias. Ou seja, 10 dias, exato. 10 carretas por dia em média. Exatamente. É uma redução isso é uma redução muito grande. Tudo isso tem impacto, né, Carlos? Tem impacto porque haverão perdas de transportadores, mas terá um impacto na qualidade de vida da cidade extraordinário. O prefeito tem um ganho intangível aí, né? Nós consultamos a prefeitura está fascinada com essa possibilidade de não ter que ficar corrigindo buracos dentro da cidade o tempo todo, né? Mas esse projeto é com a tecnologia israelense, com a tecnologia israelense. Já o frigorífico, o abatedouro aqui do Espírito Santo, parece que você vai adotar outra tecnologia americana. Vai ser americana. Que é com concreto. Exatamente, com concreto. E por que não exatamente a mesma tecnologia israelense? Como eu lhe falei, e eu gosto sempre de dizer isso, né? A engenharia ela é uma engenharia conforme a demanda, conforme a necessidade que você tem. No caso do abatedouro, que é uma escala muito menor, não há por que investir 60, 40 milhões de reais
numa unidade, né, que possa reter calor durante muito mais tempo. A necessidade desse frigorífico do Espírito Santo é muito menor. Então nós vamos usar uma mídia diferente, que é a mídia que vai ser o concreto. Quero aproveitar que você está falando aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a parte prática. Se eu sou dono, por exemplo, de um abatedouro, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para a gente avaliar a viabilidade técnica e econômica dessa solução? Primeiramente, conhecer o que você tem de técnica. Nós já visitamos alguns ambientes empresariais e às vezes nem o empresário sabe a capacidade da caldeira, os dados da caldeira, a localização das válvulas. Então nós precisamos fazer todo um trabalho de inspeção prévia, um trabalho de investigação de como é o sistema térmico daquele ambiente industrial, catalogar isso de uma forma que os computadores ou dos Estados Unidos ou de Israel possam processar uma solução. Esse costuma ser geralmente o trabalho mais complicado, ou seja, conhecer o levantamento técnico. Nós percebemos também que existe, e aí eu coloco com muito cuidado, uma certa preocupação com o custo. Então nós temos que fazer esse levantamento e achar exatamente quanto é que está custando aquele sistema térmico hoje para o empresário. Por que a gente precisa saber com exatidão? Porque nós temos que provar para ele que o investimento a ser feito vai compensar em, às vezes, 10 meses, às vezes em 1 ano. O que é um retorno de investimento fantástico quando você fala disso, né? Eu vejo aí alguns empresários com outros sistemas tentando evitar custo, porque hoje o empresário tem que batalhar isso. E me parece que essa tecnologia usando o concreto, ela é interessante porque ela é 100% modular, né? 100% modular. Você pode criar esse grande bloco, que é o acumulador térmico, e colocar outros blocos, todos eles você pode fazer. Mas no caso do concreto, você tem uma formulação e você pode adicionar, à medida que a empresa cresce, outros blocos. Um outro fato importante sobre acumulador térmico, que as pessoas muitas vezes esquecem, nos Estados Unidos nós usamos acumuladores térmicos lá que estão subterrâneos. Nós fizemos um trabalho lá num abatedouro perto de Atlanta, na Geórgia, onde o acumulador térmico ficou dentro do subterrâneo do estacionamento. Não ocupa espaço, Não ocupa espaço nenhum. E em termos dimensionais, nós estamos falando no caso dessa usina lá de Israel... Dimona são 2 containers de 40 pés. O equivalente a 2 containers. Ou seja, 12 por 3 por Exato. 3. E lá ele está sobre a terra, mas lá... porque havia terra disponível. Se você parte muitas vezes para algumas indústrias que já estão instaladas, você coloca o acumulador em algum ambiente e parece que subterrâneo, a instalação subterrânea, ela ainda tem a vantagem de reduzir ainda mais a perda. A perda térmica, é melhor, né? ainda. Você ganha lá 0,3%, 0,4%, que você tem a retenção de calor é melhor ainda, né? Especialmente em ambientes onde você tem neve. Nós aqui no Brasil nós não temos essa preocupação, mas na Europa, nos Estados Unidos, eu resido num local onde você tem neve com frequência e quando você tem neve você tem uma perda térmica mais rápida se você deixar o acumulador num ambiente normal. Obviamente, Hugo, a fonte energética que vai ser acumulada é que vai determinar a temperatura, né, as condições do processo. Até os resultados econômicos financeiros. Também. Agora, eu queria saber de você o seguinte, qual seria o limite de capacidade tanto da tecnologia com concreto quanto da tecnologia com areia, pó de pedra, em termos de temperatura, em termos... Você já falou aí que a perda do concreto é um pouco maior, mas me parece que esse concreto americano ele é um pouco menor do que o que a gente usa no Brasil. Que usa hoje no Brasil. É a simples formulação. Você tem uma formulação com algumas resinas nos Estados Unidos, a gente usa essa formulação, na fórmula mesmo de produção do concreto, onde ele vai dar um resultado melhor ou menor. O quê? Cai para quanto, mais ou menos? Depende. É todo um estudo ambiental que tem que ser feito. Onde? Primeira pergunta é, onde é que nós vamos instalar isso? Em que parte do mundo nós vamos instalar isso? Qual é a temperatura média do local? A partir daí que você começa a se desdobrar nos outros dados que vão compor todo o projeto. Outra coisa, a fonte. Qual é a fonte de calor? O Brasil hoje, eu gosto de usar esse exemplo, nós temos o cavaco de madeira, é o mais barato do mundo. A biomassa brasileira é uma coisa extraordinária de barato. Eu tive numa reunião uma vez em Atlanta, conversando com um alto executivo da International Paper. Eu perguntei a esse vice-presidente da International Paper
Por que é que nos Estados Unidos não se tinha a construção de uma planta de celulose há mais de 25 anos? Ele falou, você está brincando comigo? Nós não temos como competir com o eucalipto brasileiro. A nossa celulose ela vem do pinus, que leva 12 anos depois de plantado para poder cortar. Em 12 anos você tem 3 safras de eucalipto. E com ganho de produtividade. Exato, extraordinário. Essas indústrias como a Suzano, por exemplo, a Vale acaba até sobrando madeira, Exato. sobrando floresta, porque... Um pallet hoje na Espanha custa 4 vezes um pallet no Brasil. Por que será? Na Espanha, eu estou te falando porque lá recebe, né? Espanha, França. Porque eles utilizam o pallet, que muitas vezes vem do Brasil ou vem de outros países, como matéria de biomassa para fazer o aquecimento no inverno. Né? Então, observe bem, nós temos uma nós ocupamos, né, de área plantada no Brasil 4,8%, 5% do nosso território, né? Área plantada. Na Alemanha, 74%. Eles têm que plantar comida, nós temos que plantar qualquer coisa. Eu vejo ainda nos moldes do que acontece na Europa, o uso dessa tecnologia, talvez nos estados mais ao sul, que tem invernos mais frios, pode ser muito interessante, inclusive, para você fornecer calor, né, vapor ali para as casas, aquecimento para as residências no inverno. Na Noruega, eu tive a oportunidade de trabalhar em Bergen durante 1 ano e meio. Você tem as redes de vapor que aquecem as casas a partir de plantas de carvão, ou às vezes até de óleo. E essas redes, assim como nós temos a nossa rede de água, né, no centro da cidade, até um pouco mais afastado, você tem as redes de vapor, né? O vapor é distribuído de casa em casa por redes subterrâneas. Né? Subterrânea por quê? Primeiro, para não ter tanta perda. Depois, para uniformizar o consumo e poder medir. Né? Que eles compram vapor, assim como a gente compra água, compra energia, que tem a rede de esgoto, eles têm uma rede de vapor. Isso nem passa na cabeça dos brasileiros. Né? Uma coisa que eu achei interessante também sobre o termoacumulador é a necessidade de manutenção é muito baixa, né? Por que você vai fazer ali? Não tem muito nada que dá problema. Já uma caldeira... Uma caldeira tem muita manutenção. Ou seja, uma das coisas que impacta muito o custo de uma caldeira é a mão de obra, que você reduz muito. O acumulador, você só tem uma coisa que ficar sempre, quem sabe, prestando atenção, que são os sensores. Sensores de temperatura. Né? Você distribui uma série de sensores nele justamente porque você tem um processo de controle de produção, ou de vapor, ou de calor, baseado no que esses sensores transmitem para um sistema, que é um sistema muito simples, que você coloca às vezes até no celular. Em Israel eles controlam a produção da energia de Dimona através de um aplicativo no celular. Essa indústria, essa agroindústria, né, frigoríficos, abatedouros, eu vejo um potencial muito grande enorme neles para o uso dessas baterias e também de biogás, né? Porque o tratamento de efluente deles... E você pode juntar as duas soluções num modelo único, né? Suinoculturas, por exemplo, Carlos, suinoculturas você tem muito dejeto. Isso produz muito biogás, metano. Hoje eu conheço suinoculturas ou abatedouros que estão usando isso para gerar energia elétrica, ou seja, coloca num determinado motor de combustão, em vez de colocar diesel, gasolina, seja o que for, você coloca o metano e produz energia elétrica para depois produzir de novo energia térmica ou para o frigorífico ou para produzir calor. Para que essa volta toda? Você poderia exatamente queimar o metano para aquecer gerar o vapor. Gerar o vapor e a água quente. Você tá entendendo? Então fica muito mais barato você repensar o sistema. Sem contar que quando você utiliza um sistema de um gerador elétrico queimando o metano, você tem muitos problemas, até mecânicos mesmo. Né? Você está lidando com rolamento, pistão, aquela coisa toda. E esse tipo de solução não tem nada disso. Uma vez estabilizado, você não tem a conversão da energia, né? Você não tem peças rotativas, você não tem óleo, lubrificação, você não tem nada disso. Você está usando energia térmica acumulada num processo que precisa da energia térmica, sem ter a necessidade de uma conversão. Exato. Que vai gerar uma perda. E Hugo, a gente hoje em dia, né, a gente vê muito hidrogênio verde, hidrogênio azul e agora hidrogênio branco. Eu queria que você comparasse um pouquinho os termoacumuladores com inclusive, acho que a gente tem um outro gráfico aqui com essa... Pois é. Ali você tem... É muito simples aquele gráfico, né? Você tem às vezes diversas formas para obter hidrogênio. E por que eu chamei a atenção de você no nosso bate-papo anterior a respeito do hidrogênio? Eu sou um ardoroso fã do hidrogênio. Eu acho que o hidrogênio é a nossa solução energética para o futuro. Existem hoje vários experimentos para o uso de hidrogênio na indústria, em automóveis, caminhões, rodando pela Alemanha. Eu vi lá, né, o motorista já compra hidrogênio na bomba, né, subsidiado. É um pouco mais caro do que o diesel, mas ele usa hidrogênio e ele roda lá 1.800 quilômetros com uma célula só, entendeu?
Depois ele vai lá no governo e obtém e está disponível, né? Está disponível, né? A Polônia tem, em Gdansk eu vi isso lá. Então você tem hoje que repensar essa questão energética. Só que o hidrogênio ele não é fácil de ser conseguido. Ele tem diversos meios. O mais comum que a gente tenta imaginar é a eletrólise, né? Que é eletrointensivo. Exatamente, que usa muita energia elétrica, né? E aí, esses sistemas acumuladores térmicos têm um papel fundamental na geração de hidrogênio. Você pode acumular ele na forma térmica, gerar energia elétrica que vai ser usada na eletrólise do hidrogênio. Já tem experimentos aqui no Espírito Santo sendo feitos, né? Aqui em Aracruz. Mas você também pode usar outras maneiras, né? Então o gráfico mostra lá, você pode usar a biomassa diretamente, o carvão, a água, né? Então você tem várias formas de trabalhar o hidrogênio. O hidrogênio, ele não é um competidor do acumulador térmico, ele é o produto final. O hidrogênio compartimentado, que é o grande desafio, né? Como é que você vai compartimentar? Como é que você vai vender? Eu tenho ouvido no exterior que o Brasil vai ser a Dubai do hidrogênio. Isso eu não tenho dúvida. Por quê? Por causa da biomassa. A biomassa vai ser o grande gerador de hidrogênio no Brasil para exportação. Mas gerado esse hidrogênio, a nossa indústria está preparada para receber hidrogênio, para trabalhar com hidrogênio? Acho que nem tanto. Mas a Europa está, os Estados Unidos está numa velocidade, a China está, né? Então nós vamos ter condição de exportar esse hidrogênio. De que maneira? Como é que nós vamos compartimentar isso, né? Esse é o grande desafio. Armazenamento e o transporte do hidrogênio hoje é o grande desafio, né? O hidrogênio eu digo que é a fonte energética do futuro porque ele não deixa resíduo. Simples assim. Hoje tem empresas na Europa que estão já se preparando para essa nova fase atrás dos créditos, né? Que eles têm crédito. Hoje, por exemplo, eu estava analisando um projeto. Esse projeto tem que ser um projeto sustentável, né? E como? Eles vão basear todo o consumo deles no uso de hidrogênio, né? E eu até perguntei, né, para o gestor do projeto, onde é que vocês vão conseguir esse hidrogênio? Olha, esse projeto é para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a gente vai ter que ter hidrogênio em algum lugar, entendeu? Tem várias iniciativas na Europa, né, de subsídio para fomentar esse mercado do hidrogênio, que ainda está bastante embrionário, vamos dizer assim. Em algumas áreas. Hoje, na Alemanha, por exemplo, não tenho como averiguar se o número está correto, mas pelo menos 8% dos caminhões da Alemanha e 46% das ferrovias, ou seja, das locomotivas, já estão rodando com hidrogênio. É um número fantástico. A locomotiva, por exemplo, os grandes motores, nós não temos uma situação ferroviária tão importante no Brasil. Acho que teremos algum dia. Mas as locomotivas vão ter que ser pensadas para o uso de hidrogênio, como é na Alemanha, como é na França, como é na Polônia. É o combustível do futuro, né? Hugo, você é engenheiro mecânico, mas você tem mestrado na parte de energia, então, e você já tem projetos implantados em vários países do mundo. Em alguns lugares. China, Estados Unidos. Eu tive na minha vida, Israel, Carlos, uma sorte muito grande, que eu me formei em engenharia nos Estados Unidos. E fui trabalhar diretamente numa das empresas. Mas você é capixaba, sou capixaba. Estudou no IFES? No IFES, sou capixaba do IFES, fã do IFES. Naquela época era a Escola Técnica Federal, né? Uhum. Eu pude fazer engenharia lá na Case, nos Estados Unidos, que é uma universidade da área de engenharia, uma das melhores dos Estados Unidos. Mas depois eu fui trabalhar numa companhia, que é a Thyssen, né? A ThyssenKrupp é uma gigante, são 17 anos na companhia. E a gente pôde observar como é a questão energética. Hoje a Thyssen ela é considerada uma empresa, assim como a GE, né? Uma empresa de energia. Né? E como você tem toda essa experiência aí com vários países do mundo, eu acho que você poderia, aproveitando até o próximo gráfico aqui, comparar como é que é geração e uso de energia nos países. Esse gráfico eu passei para vocês, Carlos, porque é o seguinte, eu não vou dizer que ele é assustador, ele mostra uma realidade que nós estamos até muito bem situados. Mas né? é impressionante, a China parece que é mais do que a soma mas a gente todos os outros. Tem que entender o que é a China. Eu tive a oportunidade de morar na China 6 anos, morei em Xangai e Tianjin. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O consumo de energia lá, a primeira vez que eu estive na China eu tinha 23 anos, depois fui morar já com 40 e tantos. E eu achei duas Chinas completamente diferentes. A China avançou na área 30 energética. anos, muita coisa. Muita coisa. Eu comparei o antes e o depois, né? Eu já peguei com mais novo, a China estava começando esse processo, né? Hoje você vai de Hong Kong para Shenzhen, você atravessa uma ponte, e você olha dos lados, você só vê fazenda solar flutuando ali sobre a Baía Vitória, entendeu? Então você tem muitos experimentos. Eu gosto da China porque a China ela experimenta, ela vai fundo. Mas você sabia, por exemplo, que a China ela está com 20%
de restrição na geração renovável? É o que você está me falando. Eu não, saiu um artigo acredito. recentemente que ela está com um problema sério de curtailment na geração, principalmente solar. Eu acredito. Então essas tecnologias de armazenamento são o que eles estão buscando. Por isso que eles estão investindo tanto em BESS. É verdade, mas eu vou te falar, na questão do termoacumulação, a China está bem avançada também. Eles têm um problema, eles não têm o insumo, a mídia. A mídia que eu falo é o pó do granito. Eles têm concreto, estão de olho no pó do granito. Então, se vocês ouvirem alguma vez, o chinês está procurando... Eu ando aqui em algumas minas de granito e mármore e vejo chineses lá. Você acha realmente que eles estão comprando só pelo granito? Não, eles estão analisando os pós, o que aquilo pode ser transformado em mídia para termoacumulação. Como eu te falei, o Brasil é super abençoado. Mas acho que a gente tem um pouquinho mais de agressividade em pesquisar mais, investir mais na academia, investir mais em experimentos científicos, como eles fizeram. Israel, estou com uma certa frequência em Israel, eu fico observando. Israel é um país de 8,5 milhões de habitantes. Você pega, por exemplo, Rochaim, que é um distrito onde tem startups. Tem 3.800 startups. De energia são quase 1.000. O ambiente, favorável à inovação. Startups brasileiras são quase 200, 190 e poucas. Startups brasileiras pesquisando energia em Israel, em Rochaim, com verbas do governo, com verbas de outros países, de outras universidades, inclusive de empresas brasileiras. Esse experimento de termoacumulação no sul, quem está bancando tudo a pesquisa em Israel é a própria empresa brasileira, capital privado. Porque eles estão pensando daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como a empresa vai estar. Então nós temos que avançar um pouco mais na pesquisa, no desenvolvimento, nos ensaios. Na Universidade de Lehigh, por exemplo, eu estive lá, até a minha esposa estava comigo, nós fomos ver o protótipo. Todo financiado pelo governo americano, numa verba lá que tem que ser repaga, inclusive. Por isso que a gente tem que entender como são os mecanismos de financiamento, né? Eles receberam uma verba para pesquisar aquilo, acertaram a mão, inclusive com um pesquisador que veio da própria B. Miller, né? De Israel. De Israel. Foi o que desenvolveu a tecnologia do pó de rocha. Na verdade, eu acho que o Pavlov ele estava buscando experimentar outros materiais mais baratos. Eu acho que já tem a precificação do pó de granito capixaba já está ficando um pouco alta, eu vou pesquisar outros materiais. E ele encontrou um espaço para pesquisar isso. Porque eu imagino que a logística seja bem complicada, né? Não faz sentido. Você vai tirar o pó aqui do Espírito Santo, das unidades de beneficiamento de serraria de granito e polimento de granito. Que resolve um problema ambiental, inclusive. Um problema ambiental, mas você vai ter que pegar isso, acumular, botar num navio, mandar para Israel voltar de novo com uma bateria. Fazer a bateria. A gente ter a tecnologia para fazer o ideal era que a fábrica aqui, né? fosse aqui, né? Mas já está sendo trabalhado isso também, graças a Deus. Inclusive é capixaba, o investidor que está trabalhando nisso, já se colocou aí alguns milhões nisso. Eu acho que nós já vamos ter o produto em breve. Com tecnologia israelense, mas totalmente 100% fabricada aqui no Espírito Santo. Vamos lá, Santo. Hugo. Vamos supor que eu sou um empresário, dono de um frigorífico, de um abatedouro, de uma avicultura que gera ali o resíduo, e eu fiquei interessado nessa tecnologia e gostaria de fazer uma análise de viabilidade e eventualmente utilizar isso. Como é que eu faço hoje para poder desenvolver esse assunto? O EFCEL é o caminho. O EFCEL, na verdade, coordena todas essas iniciativas. Esse é o Fórum Capixaba de Energia. O Fórum Capixaba de Energia, vocês representam o EFCEL, eu tenho uma relação com vocês muito positiva. Todos que me procuram, eu procuro encaminhar para vocês. E essa análise, ela é completamente gratuita, não custa nada para o empresário, é bom deixar isso claro. Nós vamos até o que ele está fazendo, a indústria dele, fazemos uma pré-análise, voltamos, discutimos, dialogamos, preparamos depois um encaminhamento de projeto básico para esse empresário. Ele não tem que se preocupar com custo até aí. E aí nós precisamos investigar a fundo o que ele nos falou naquela primeira reunião. E a investigação passa, então, nessa fase que nós estamos com algumas empresas aqui em São Paulo e no Tocantins, investigando, né, o que foi falado, investigando os dados técnicos daquela empresa. O que é? Qual é a pressão da caldeira? Quanto que ela está entregando de tonelada a hora? Qual é o tamanho da tubulação? Qual o metal que foi usado na tubulação? Qual é a distância da caldeira até o ponto de entrega do vapor, né? Ponto de consumo? Tudo isso pesa. Depois que isso tudo é consolidado, olha, até aí o empresário não tem que fazer nada.
Nós então encaminhamos para os engenheiros, ou na Lehigh, na Pensilvânia, ou para a Bremiller, em Israel. Eles produzem uma solução. Olha, para atender isso aí, nós precisamos fazer isso. Obviamente, volta com esse projeto. Aí uma empresa aqui ligada ao FCL, ao Fórum Capixaba, vai pegar aqui e vai precificar. Precificou, vai custar lá algum, sei lá, vamos imaginar que 300 mil, 5 milhões, não se sabe. Ele vai precificar. Aí vem a segunda etapa, que nós trabalhamos com a tecnologia FEL, né? Que é o fundeio disso. Quem é que vai pagar por isso? Nós sentamos com o empresário, você pode pagar quanto? Tem verba do setor público que pode ajudar nisso? Hoje parece ter um programa do FINEP que financia pesquisas nessa área. Exato. Né? E, inclusive, a gente ficou sabendo que existem verbas que não são usadas porque não chegam projetos. Simples assim. Então, nós queremos agora inundar de projetos a FINEP, a FAPES, que são essas entidades, de maneira que eles possam ter um portfólio para análise. Bom, terminada a parte de fundeio, aí vem as contratações. É do interesse desses dois pontos, que é Israel e Estados Unidos, que mais projetos sejam colocados. O Brasil, eles sabem perfeitamente que é um celeiro de projetos, justamente porque o insumo principal é o vapor. Então, existe um interesse mútuo, não só da universidade americana, como da empresa israelense, como também do próprio empresário, né? E aí nós vamos colocar para ele, isso vai custar tanto, você deve entrar aqui, sei lá, 5%, 10%, e o ganho, podemos até trabalhar naquela forma de você... foi constatado que você está gastando aqui R$1 milhão por ano. Seu custo vai cair para 100 mil. Você estaria disposto a pagar com extra 100 mil para poder repor? É uma maneira, é uma forma. Isso tudo é negociado. Depois que é negociado, então uma empresa que está ligada ao Fórum Capixaba vai executar o projeto. Bacana. É isso. Hugo, nós estamos chegando aqui já no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você fizesse um fechamento em cima do que nós discutimos aqui hoje, o cenário futuro, como é que você enxerga o estado do Espírito Santo na vanguarda aí da implantação disso, dessas tecnologias, e para onde nós vamos? Carlos, vamos falar do Espírito Santo. Eu resido fora do Brasil há 37 anos. A minha ligação com o Espírito Santo é umbilical. Nasci em Vitória do Espírito Santo, cresci em Santa Lúcia. Então tem muita gente que, quando eu vou fazer algum tipo de palestra em algum lugar, ou no Brasil ou fora, eu menciono o Espírito Santo. Não só porque sou daqui, mas porque aqui também tem tudo o que você precisa para ter um destaque científico, empresarial. O ambiente empresarial é extremamente informal, nós podemos acessar as pessoas com muita facilidade, até porque a população é menor. Você tem aqui todo um environment, que é o ambiente propício a ter um destaque na área de termoacumulação muito grande. Nós temos o granito, certo? Nós temos a biomassa em abundância, né? Hoje o Estado se destaca nisso. Nós temos portos, nós temos várias unidades que vão usar essas tecnologias. Vários frigoríficos, né? Abatedouros, avicultura forte, você está me entendendo? Então eu acho que o Espírito Santo ele pode até liderar isso. E eu não falo isso porque sou capixaba, eu falo isso porque tenho visto em outros estados. Temos concorrência, né? Santa Catarina é outro estado muito propício a isso tudo, né? Até porque lá tem muito mais abatedouros do que aqui. E abatedouros seria hoje, quem sabe, a nossa principal foco. E eu digo isso, sabe por quê? Porque nos processos industriais, o abatedouro, a eficiência do termoacumulador se aproxima de 99%. Porque aquilo que você transforma de calor, de queimado, né, lá da quilojoule por tonelada, no vapor entregue, quando você entrega vapor, você tem uma eficiência quase 100%, 99%. Os estudos têm mostrado isso. Então, a indústria do abate, a indústria alimentícia, ela é muito importante para a termoacumulação, né? Tem tudo a ver, vamos dizer assim. Se você tem uma outra indústria, por exemplo, nós analisamos em São Paulo uma recaustadora, que utiliza também calor. A gente já percebeu que a eficiência lá dos nossos sistemas chegaria a 56%, 57%. É interessante. Aí quando o ROI lá, né, o Return of Investment, seria em 3 anos, mas a abatedouro o retorno é em 5 meses, 6 meses. Caramba, entendeu? É impressionante. É fantástico, porque você tem uma eficiência maior do sistema. Né? Agora, nós estamos falando muito de abatedouro, frigorífico, porque, obviamente, o CDMEC é mecânica, né? Nós É estamos metal falando de mecânica, pura. é indústria, né? Sim. Mas eu imagino que essa tecnologia também tem uma aplicação muito grande para shopping center, para hospitais. Evidentemente. Né? Se você pensar, né, que esses ambientes precisam de frio,
É possível se utilizar a termoacumulação para dar pressão na amônia, a amônia então cai a temperatura, você resfria. Hoje está sendo terminado, hoje que eu falo, no mês de julho, agosto, está sendo terminado um projeto numa universidade em Nova York, onde o acumulador ele vai ser usado tanto para gerar calor quanto para gerar frio, no mesmo prédio da universidade. Olha que coisa interessantíssima, você não tem mais... Como o prédio é antigo, ele tinha uma tubulação circulando as salas de aula, circulando os laboratórios, então nós vamos passar água fria ou água quente, né? Tá no inverno? Passa água quente. Tá no verão, como tá agora, calor tá infernal lá em Nova York, passa água fria e resfria os ambientes, entendeu? Hugo, muito obrigado, viu? Olha, foi muita informação e nesse momento que a gente está passando agora na humanidade, né, com cada vez mais necessidade de energia. Sem dúvida. E de armazenar energia, principalmente com esses data centers gigantes aí, ou seja, a nossa necessidade energética, pois é, a nossa necessidade energética é enorme. Então é muito legal ver o seu entusiasmo aí, seu conhecimento técnico e trazer a gente e nos incentivar aí com essa nova forma de acumular energia. Muito obrigado. Carlos, eu estou com 61 anos de idade. E se alguém me perguntar como é que você quer ser conhecido, primeiro eu quero ser conhecido como pai e marido fiel. Graças a Deus. Mas eu digo o seguinte, eu queria ser conhecido como alguém que deixou alguma coisa do investimento que eu recebi. Né? A bolsa que eu fui para os Estados Unidos foi paga pelo governo brasileiro. Né? Eu me formei em engenharia através de um programa, né? Esse programa me coloca numa situação onde eu tenho que repagar de alguma maneira. Me sinto nessa condição. Você apagou há muito tempo? Não, mas eu prefiro pensar assim, até porque é uma motivação, né? É uma motivação em deixar um legado. E eu não, se vale a pena ou não, é outra história, vocês é que vão criticar. Mas eu gosto de pensar que eu quero contribuir. Tem muita gente que me procura apenas para receber algum tipo de dica, vamos dizer assim, né? Eu dou a dica sincera, né? Olha, isso aí vai dar certo ou não vai? Minha visão, né? Eu não quero ofender ninguém, mas eu procuro sempre passar para eles que o desafio, no final das contas, é econômico. O desafio científico, nós temos, mas já está praticamente superado. Eu estava lendo um artigo hoje de manhã que a inteligência artificial, por exemplo, está acabando com os cursos de ciência da computação. Programadores não são mais necessários. Está lá, está escrito lá no grupo, né? Eu fiquei observando aquilo dali. Você vê, né? Nós criamos uma série de coisas no campo científico que estão até nos prejudicando, de alguma maneira. A minha filha, que é formada em engenharia mecânica também, uns anos atrás, eu a levei numa exposição de óleo e gás. Estou falando de 15 anos atrás. E lá tinha uma máquina que projetava uma plataforma inteira com um único projetor. Ele sentava numa cadeira, uma grande tela, e ele ia projetando com 2 joysticks. A minha filha adorou. Ela estava estudando engenharia. Falei, filha, presta atenção. Se você tem uma única pessoa projetando uma plataforma inteira, eu sou da área, trabalhei nisso muitos anos, vai demitir 100 novos engenheiros, ou não vai precisar. Hoje nem aquela máquina é mais necessária, nem a mais aquela pessoa. Você está me entendendo? Vivemos o admirável mundo novo, né? Pois é, hoje você digita qualquer coisa. Onde o conhecimento ele se acumula, mas a mente humana ela é cada vez mais restrita em pontos bastante sofisticados, né? Aquela mão de obra simples, ela deixa de ser necessária. Carlos, geração de valor. É a frase que eu queria encerrar o que eu estou falando. Se nós começarmos a pensar naquilo que realmente gera valor para a indústria, para o ser humano, para processos, nós não temos como errar. Hugo, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito elucidativa a sua explanação. Estou à disposição. E esperamos que após a implantação desse piloto, você possa voltar aqui para a gente poder discutir os resultados desse. Vai ser um prazer. Né? E para aqueles que assistiram o nosso vídeo, se você gosta de assuntos relacionados com transição energética, com inovação, com tecnologia e gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e divulgue entre os seus amigos para que a gente possa ter a visibilidade necessária e mais pessoas tenham acesso ao nosso produto. Muito obrigado e vamos em frente. Eu que agradeço. Muito obrigado.